Olá pessoal, bem-vindo à revisão do módulo Multimídia Educacional e Software de Autoria do curso de Mídias na Educação. Bom, nessa revisão vou tentar abordar para vocês os principais tópicos vistos no módulo. Lembrando que o módulo ele é composto de 4 unidades principais. Na primeira unidade, o tema foi Multimídia Educacional e o ensino por meio da internet. Na unidade 2, foi Software Educacionais, Jogos e Simulações. Na unidade 3, Mapas conceituais e softwares de autoria. Na unidade 4, trabalhamos com os objetos de aprendizagem e também damos continuidade às ferramentas de autoria, trabalhando com uma ferramenta específica para a construção de objetos de aprendizagem. Então, na unidade 1, a gente trabalhou com multimídia educacional e ensino por meio da internet. Então, para começar, a gente viu um caso de sucesso do uso na multimídia educacional e destacamos algumas abordagens que podem ser utilizadas na implantação da multimídia em uma escola. Bom, os objetivos dessa unidade foram entender os conceitos de mídia e multimídia no contexto educacional, também apresentar as abordagens do uso da informática como um instrumento de ensino e aprendizagem. Além disso, discutir as possibilidades do ensino por meio da internet. Vocês trabalharam principalmente com isso nos fóruns de discussões, onde muitos já relataram que trabalharam com várias mídias em suas aulas, em suas atividades de ensino. Antes de definir multimídia, a gente tem que trabalhar com o conceito de mídia. Então, a mídia ele pode ter diversos significados, como, por exemplo, os meios de comunicação, que são os instrumentos ou as formas de conteúdo utilizados para a realização de um processo de comunicação. E esses instrumentos podem ser meios sonoros, de escrita, audiovisual e o conjunto desses instrumentos. Já a gente tem também a mídia como veículos de comunicação, que são, na verdade, os meios que divulgam as notícias. Então a gente pode citar exemplo como a internet, hoje é um dos mais amplamente utilizados. A gente tem a televisão, os rádios, jornais e revistas. Também a gente trabalha com o conceito de mídia na comunicação em massa, onde geralmente é feita de um para muitos, onde um emissor para vários receptores, ou de vários emissores para vários receptores. No caso, no curso que vocês fazem de mídia na educação, a gente trabalha com uma equipe para organizar todo o curso. Então, toda a informação é de vários emissores, no caso, porque todo o grupo trabalha, para vários receptores que são os alunos. Mídia também na área de publicidade é a área responsável pelos meios que divulgam os anúncios. E a gente que trabalhou junto no módulo de informática, a gente viu que também mídia é uma forma de armazenamento de informações no computador. Como exemplo, a gente pode citar o pendrive, o HD, CD, DVD, entre outros. Então a gente tem vários conceitos aí para mídia. E tendo o conceito de mídia, a gente pode definir então multimídia. Multimídia, na verdade, é o combinado de diferentes tipos de mídia na comunicação, como por exemplo, a gente pode combinar texto, áudio, uma imagem, seja ela estática ou em movimento, como um vídeo. Também se refere às tecnologias computacionais para criar, armazenar, manipular e experimentar conteúdos multimídias disponíveis em um computador, ou seja, por meio do computador a gente pode combinar todas essas mídias de uma maneira mais facilitada. Em um PowerPoint, por exemplo, a gente pode combinar texto, animação, imagens, vídeos e tem um recurso multimídia. Já partindo para o tópico do uso da informática como instrumento de ensino-aprendizagem, a gente pode dizer que ela está cada vez mais evidente na educação. Então já faz alguns anos
que a gente tem um incentivo para o uso dessas tecnologias na educação, mas a gente sempre tem que ficar aí com umas perguntas sobre o uso realmente eficaz da informática. Por exemplo, mas quais são os resultados da informática em relação à maior eficácia da aprendizagem? Será que ela realmente traz mais eficácia? Com certeza, se trabalhado de uma maneira adequada, vai trazer mais eficácia, mas quando não trabalhar de maneira adequada, como a gente já citou em outras aulas, se apenas informatizar o processo tradicional, a gente não vai ter benefício nenhum no uso da informática. Será que os alunos realmente aprendem mais e melhor com o uso da informática? Bom, pelo menos com a informática eu tenho que garantir que os alunos vão ter mais interesse do que nos meios tradicionais de ensino, principalmente porque eles passam a ser mais ativos no seu aprendizagem, porque eles, além de interagir com ambientes, eles podem buscar por si só a aprendizagem, mas isso sempre quem deve definir as estratégias para esse formato de ensino devem ser guiadas aí pelo professor. E que conceito de aprendizagem está por trás dos programas educativos? Então, sempre deve ter cuidado em escolher um programa educativo. Que conceitos de aprendizagem ele vai abordar? Então, na verdade, tem uns programas que são mais no quesito exploratório, onde o aprendiz vai aprender mais explorando, outras ele vai ser guiado, outros tem perguntas e respostas, entre outros. Então tem que estar claro essas informações para o uso desses programas. Então sempre que eu utilizar um software educacional ou de maneira geral ensino através da informática, eu tenho que sempre questionar sobre esses quesitos. Então essas são questões que realmente merecem a nossa atenção. E a gente pode combinar a multimídia e a informática como um recurso educacional bem poderoso para ampliar o ensino e também a aprendizagem dos nossos aprendizes, dos nossos alunos. Então, os recursos usados para a multimídia ele tem o objetivo de chamar a atenção do usuário, no caso do aprendiz, em todo momento. Então, por meio da animação, das imagens, do som, consigo atrair a atenção do aprendiz para o conteúdo que eu estou tentando passar para ele. De fato, com isso, eu consigo aumentar o rendimento da aprendizagem do aluno. Então, tendo mais atenção, ele vai se concentrar mais, eu vou ter um maior... eu, como professor e também aprendiz, vou ter um ganho maior no ensino. Mas pode-se aprender muito mais na escola com o uso das ferramentas multimídia? Eu acredito que sim. Trabalhando de uma maneira adequada e coerente, a gente consegue aí ampliar o ensino, os conteúdos que são vistos, e não só ampliar, mas também principalmente aprofundar mais esses conteúdos com o uso da multimídia e juntamente com a informática. Então vamos ver alguns efeitos positivos que a multimídia pode trazer quando aplicada de uma maneira correta. Então elas estimulam os estudantes a desenvolver habilidades intelectuais, também os aprendizes vão estar mais interessados em aprender, eles vão se concentrar mais, porque eles saem do meio tradicional e passam por um meio mais prático. Também estimula a busca das informações. Se utilizar o computador, principalmente com acesso à internet, e passar as formas que se pode encontrar com informações ou conteúdos educacionais para nossos alunos, cada vez mais os alunos vão estar pesquisando de uma maneira individualizada esses conteúdos. Também vai promover a cooperação e a interação entre professores e estudantes. Então, desde uma atividade aí, como por exemplo o blog que vocês já estão acostumados a fazer, ela exige uma cooperação entre não só os estudantes, os aprendizes, mas também os professores, muitas vezes até em atividades de campo. Uma possibilidade interessante
da informática assim, é também rever os caminhos dos aprendizes, o caminho de aprendizagem percorrido pelos aprendizes, como ele está aprendendo, que caminhos ele está percorrendo. Isso fica mais fácil quando eu estou utilizando o computador, um software educacional no qual ele registra as ações do aprendiz no software. Aí eu consigo rever alguns caminhos deste aprendiz. Entrando no tópico de ensinar para a internet, a gente tem que a internet ela trouxe novos rumos, novas maneiras de integrar os professores e os alunos no ambiente de aprendizagem mútua e também de desenvolvimento intelectual. Então a internet, com toda a sua gama de informações, quando usada em benefício da aprendizagem, ela é extremamente rica, ela pode trazer diversos conteúdos, diversas abordagens, novos conceitos e novas aprendizagens, tanto para o professor quanto para o aprendiz. Então, a internet, na verdade, é uma rica rede de interconexões, na qual o conhecimento está distribuído. Então, hoje eu facilmente consigo um conhecimento que está do outro lado do mundo por meio da internet. Então, posso dizer que a internet ela rompe as barreiras geográficas de espaço e tempo e também permite o compartilhamento de informações em tempo real. Hoje eu consigo, de uma maneira fácil, através de uma webconferência, de um chat, trocar informações em tempo real. E aí, com isso, ela também apoia a cooperação e a comunicação entre os aprendizes de uma maneira real. Mas nós, como os professores, sempre que vamos trabalhar com a internet, junto com os alunos, a gente sempre deve reforçar o uso adequado da internet. A gente tem dois tipos principais de ferramentas disponíveis na internet, que são as ferramentas síncronas, as ferramentas que funcionam em tempo real, como por exemplo os chats, as webconferências, ou seja, aquele software que você está interagindo e já vendo o resultado dessa interação em um grupo ou até mesmo mais em grupos, digamos assim, do que individualizado. E as ferramentas assíncronas, como é o caso, um exemplo típico é o Moodle, o que a gente está fazendo agora. Estou gravando essa videoaula e vocês, posteriormente, de acordo com a disponibilidade de vocês, vão estar assistindo essa videoaula, assim como vocês acessaram o conteúdo disponível no Moodle. Então, são exemplos de ferramentas assíncronas disponíveis na internet. E a gente tem algumas maneiras principais de se ensinar para a internet. Então, desde o início, a internet já traz algumas maneiras de ensino, como o correio eletrônico, nosso atual e-mail. Ela, por si só, já é uma ferramenta de ensino. Possivelmente, muitos de vocês já trabalharam em grupos de e-mail ou com grupos de e-mail onde vocês tinham grupos para uma área específica e conseguiam trocar informações sobre essa área, fazer questionamentos sobre determinados tópicos, isso todo o grupo interagindo para solucionar dúvidas de todos, de membros do grupo. Também a gente tem as FAQ, ou seja, as perguntas frequentes. Muitos sites, muitos sistemas, é comum você ver as perguntas frequentes e é até legal nós como professores fazendo as nossas atividades de ensino, principalmente quando a gente ministra a mesma disciplina há algum tempo, a gente pode perceber dos alunos as várias perguntas que se repetem. E o interessante seria elaborar até mesmo um blog, muitos já têm, com essas perguntas frequentes. Então o aluno ele já pode rever essas perguntas e as respostas muitas vezes antes dele mesmo ter essa dúvida. Então isso é um fator interessante. Outra forma de aprendizagem pode ser usado o chat, ou seja, o bate-papo, as próprias multimídias que a gente já discutiu, o uso dos sites, os webcasts, os blogs que são amplamente utilizados pelos professores, entre outros profissionais. As redes sociais também podem ser utilizadas,
os recursos disponíveis em vídeo. Hoje a gente tem vários recursos, várias aulas interessantes no YouTube, no Vimeo, que a gente pode utilizar para o ensino. A gente tem outras maneiras, como cursos à distância. Vocês hoje estão fazendo um curso à distância, no caso, pela UAB, por meio da internet. Mas a gente tem outros cursos gratuitos, como cursos oferecidos pela MIT, nas mais diversas áreas do conhecimento. O Coursera também tem várias opções de curso. E tem o Khan Academy. Eu sugiro fortemente que vocês acessem esses materiais, vejam, principalmente o do Khan Academy. Vocês vão poder utilizar talvez os conteúdos em suas aulas, até para uma aprendizagem própria. O Khan Academy, ele é um moço que começou gravando vídeos sobre determinados assuntos, e aí grandes empresas da área da informática se interessaram por esse vídeo e investiram nele. Hoje ele tem um site com diversas áreas do conhecimento, diversos vídeos, exercícios práticos sobre as mais diversas áreas. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesses sites para ir buscar um aperfeiçoamento ou um material para utilizar nas suas aulas. Na unidade 2, a gente trabalhou com softwares educacionais, jogos e simulações. Os objetivos dessa unidade foram apresentar os softwares, os jogos e simuladores educacionais, também elaborar estratégias dessas tecnologias no âmbito escolar. Então vocês praticaram isso nas atividades propostas nessa unidade, e também apresentar alguns repositórios onde vocês podem encontrar esses tipos de conteúdos educacionais e aplicar nas aulas de vocês. Então, o software, na verdade, é um conjunto de informação organizadas de uma maneira clara que diz como o computador deve realizar suas tarefas. Já um software educativo, o seu objetivo principal é o ensino ou ou até mesmo a autoaprendizagem, porque eu posso disponibilizar um software educacional para o aluno e acompanhar a utilização dele, ou mesmo ele sozinho encontrar esse software e promover uma autoaprendizagem. Então, o seu objetivo principal é contribuir para que o aprendiz obtenha conhecimentos fazendo uso do software, e não só fazendo seu uso, mas tendo prazer em lidar com o software, prazer em aprender por meio dele. Então, o software o software que a gente tentar escolher para o ensino-aprendizagem tem que verificar algumas características, como se eles estimulam a criatividade do aprendiz, se eles auxiliam no desenvolvimento do raciocínio lógico e da estruturação do pensamento do aprendiz. Também outros tópicos ali respeitam ao processo de maturação da criança. Não estou usando um software muito avançado para uma idade ainda não tão avançada. E se os cenários estão coerentes com o dia a dia da criança, também não fogem muito da sua realidade. E sempre também, para tornar o aprendizado mais real, principalmente por meio da prática. A gente tem que tentar colocar sempre mais prática. Lógico que a teoria é importante, mas um aprendizado eficaz vem da teoria juntamente com a prática. Um exemplo de um software educacional muito conhecido é o logo nesta tela representado pelo KeyTurtle. Nessa ferramenta, o interessante é que o aprendiz tem bastante liberdade para a criação das figuras geométricas. Então, ele pode definir várias instruções e essas instruções fazem que uma pequena tartaruga ande sobre a tela e construa figuras geométricas. Só um exemplo de um software educacionais. Partindo para os jogos educacionais, a gente tem que eles estimulam a aprendizagem através de uma interação. Então, os jogos já são instrumentos que proporcionam mais prática, mais interação
entre o indivíduo e o conteúdo, entre indivíduos e outros indivíduos, entre o indivíduo e o computador. Então, na educação, eles incentivam a resolução de problemas propostos, permitindo ao utilizador raciocinar, estimular também suas capacidades cognitivas, assim como desenvolver a coordenação motora e reflexiva. Então, os jogos educativos são aqueles que vão estimular e favorecer o aprendizado tanto de crianças como adultos, dos aprendizes de uma maneira geral. Então, os principais tópicos aí relacionados aos jogos educacionais é que eles promovem um divertimento, a alegria, prazer de estar jogando e também de aprendendo com o jogo, e proporcionam um maior humor também, tanto ao aprendiz, a quem está jogando. Então, um ensino voltado para as experiências emocionais agradáveis tem mais probabilidade de sucesso. Então, com os jogos eu consigo essas experiências emocionais agradáveis. Claro que nem todo mundo gosta de jogo, ou nem todos os aprendizes gostam de jogar, mas a grande maioria joga, e então por que não aproveitar desses jogos para o aprendizado? Então o jogo vai favorecer o que? A autoconfiança, o companheirismo, capacidade de comunicação, mudança nas relações professor-aprendiz. Então, muitas vezes, depende do jogo, posso jogar professor com aprendiz, trazer mais, ter uma relação mais, mais prática, mais dinâmica. Segurança e autoestima pela possibilidade de alcançar o sucesso. Então, quando o aprendiz joga e ele vence alguma etapa do jogo, ele vai aumentar a sua autoestima, ele vai se sentir mais feliz e vai ter vontade de praticar mais. E a gente tem também os simuladores educacionais. Os simuladores, eles na verdade se apoiam na construção de situações que assemelham com a realidade. Então, a grande sacada dos simuladores é trazer no ambiente virtual a realidade de algum conteúdo educacional, de alguma prática que pode ser vivida pelo aprendiz, que seria muito mais difícil se ele fosse vivenciar de maneira real. Então o simulador vai trazer essa realidade para ele. Então alguma das vantagens é oferecer uma vivência mais próxima da realidade. Também uma transferência de aprendizagem maior, porque se eu tenho estou tratando um conteúdo numa abordagem mais real, eu tenho mais interesse do aprendiz e, consequentemente, mais eficácia nessa transferência de aprendizagem. Ele, através dos simuladores, aprende fazendo, e não só conhecendo a teoria. Favorece o desenvolvimento das habilidades mentais, também trabalha com tomadas de decisões, criatividade, raciocínio lógico e pensamento crítico. Então, tenho alguns exemplos de simuladores. Nos negócios, tenho simuladores para investimento em bolsas de valores. Eu quero aprender a investir na bolsa de valores, mas estou com receio de investir o dinheiro e perder. Eu quero ter um aprendizado antes. Então, existem simuladores que até de graça você pode investir nele de uma maneira fictícia e ver os resultados como se você estivesse investindo na bolsa de valores. Na medicina, esses simuladores também são amplamente utilizados, principalmente para a prática de cirurgias. Então é muito mais um médico que está aprendendo é mais fácil dele aprender em simulações num primeiro momento do que numa realidade. Então, na medicina são amplamente utilizadas as simulações. Também aviações, hoje também temos simuladores de voo, então na aviação os simuladores também são amplamente utilizados, por baixo custo, e se acontecer algo de errado, não vai prejudicar ninguém, e o piloto pode vivenciar
situações adversas sem um prejuízo maior. Hoje também a gente tem simuladores aí para quem vai fazer a carteira de motorista, então está se tornando obrigatório o uso de simuladores nas autoescolas, que vai simular vários ambientes que um motorista pode encontrar durante a direção. Então os simuladores só já são amplamente utilizados para a aprendizagem. Onde encontrar esses softwares, esses jogos? Então, passei diversos links para vocês no Moodle. É interessante você estar sempre pesquisando, principalmente na área de conhecimento de vocês, para encontrar cada vez softwares mais adequados na área que vocês atuam. Então, só lembrando, a gente pode encontrar os softwares, jogos e simulações no Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem, na rede virtual de educação, que é a Rived, no portal do professor, tem outros sites que eu posso sair para vocês, escola de games, site de games, jogos educativos, entre outros mais. Passando para a unidade 3, a gente trabalhou com o conceito de mapas conceituais e software de autoria. Os objetivos principais dessa unidade foram apresentar os conceitos básicos sobre os mapas conceituais, também as ideias fundamentais na sua elaboração e utilização para o processo de ensino-aprendizagem, e também despertar o interesse de vocês, e não só o interesse, mas a criatividade na construção e planejamento de conteúdos educacionais de atividades mais interativas por meio dos softwares de autoria. Então, os mapas conceituais. Esse é um dos princípios da teoria da aprendizagem, então vale a pena a gente trabalhar um pouco esse conceito. Na verdade, são ferramentas que visam a organização e a representação do conhecimento. Então, os conceitos, através dos mapas conceituais, eu consigo organizar conceitos de uma maneira hierarquizadas, usualmente colocados dentro de formas geométricas que são conectadas por linhas. Então, o objetivo do mapa conceitual é organizar conceitos numa sequência lógica, destacando sempre as relações entre esses conceitos. Por que disso? Com isso eu posso ter uma organização melhor do que conceitos são importantes para outros conceitos, que linha eu devo seguir para a aprendizagem, e também eu posso passar isso para os aprendizes, dizer para eles, nessa disciplina a gente vai passar por tais conceitos, é importante que vocês já tenham esses conhecimentos prévios, se vocês não têm, a gente precisa rever isso. Então consigo organizar e interconectar esses conhecimentos. Aqui eu tenho alguns exemplos de mapas conceituais. Por exemplo, a multimídia integração do computador na educação. Multimídia integração do computador na educação. Então, está envolvido com os conceitos de software, de animação, que a animação está envolvido com o conceito de vídeo, desenho em movimento, já também está envolvido no conceito de áudio, que tem voz, músicas, efeitos especiais, e além disso em artes visuais, desenhos, fotografias e gráficos. Então aqui eu mostro as relações, os conceitos relacionados com um conceito maior. Outro exemplo de mapa conceitual, multimídia na educação. O que é? Na verdade, são recursos que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem do professor, por meio de imagens, sons, vídeos, entre outros. Então, o mapa conceitual é relacionar os conceitos, destacar interligações desses conceitos. Então, quais são as estratégias de ensino com os mapas conceituais? Ele pode, na sua disciplina, por exemplo, você pode traçar todo um mapa da disciplina ou submapas e apresentar aos aprendizes no início da disciplina e sempre destacar, a gente está aqui nesse tópico, a gente já viu isso, já viu aquilo. Vale destacar que esses mapas, eles geralmente não são explicativos, por isso vale a explicação do mapa que você construiu para os aprendizes. E além disso,
você pode utilizar esses mapas para a avaliação do que o aprendiz já estruturou sobre os conceitos que estão sendo abordados na disciplina. Então, como eu falei anteriormente, você poderia pedir para o aprendiz desenvolver um mapa dos conceitos que você já abordou e tentar visualizar quais são os conteúdos adquiridos, quais são as dificuldades que ele teve. Passando para a área de softwares de autoria, a gente vê que a disseminação das novas tecnologias de comunicação e informação ela traz mais possibilidades para os usuários, principalmente para eles se tornarem autores de conteúdos ao invés de simplesmente consumidores. Então, tanto nós como professores quanto os alunos, eles podem passar a ser autores de conteúdo e não só consumidores. Todo mundo vale destacar que quase todo mundo fala que a gente aprende mais ensinando do que fazendo outras atividades. Então, vale, através das ferramentas de autoria, não só o professor produzir material, mas incentivar os alunos a produzir material de ensino e aí propor atividades de aplicação desses materiais em grupos, determinados alunos aplicam em outros grupos e assim por diante. Então, ferramentas, estou falando de software de autorias e ferramentas de autoria, na verdade, software e ferramentas de autorias são equivalentes. Então, temos que ferramenta é um conjunto de instrumentos e utensílios empregados no ofício. A autoria seria a qualidade de autor. Então, ferramentas e autorias vão permitir que pessoas se tornem autores. No nosso caso, professores e alunos se tornem autores. Então, por meio de recursos para que eles sejam autor do material. Então, a ferramenta vai oferecer esses recursos para o professor, para os professores e alunos construírem o material e, principalmente, se tratando de conteúdos educacionais e informatizados, vai facilitar leigos em computação desenvolver conteúdos e softwares educacionais. Então, a ferramenta de autoria vai facilitar essa construção. Na educação, a gente pode definir ferramenta de autoria como software que permite ao tutor humano manipular, ou seja, criar, alterar e excluir seções de ensino de modo a compor um software para o ensino e aprendizagem de algum conceito. E a gente tem uma pequena classificação das ferramentas de autoria, vou destacar algumas delas. Entre as ferramentas de autoria audiovisual, que o curso contam com recursos para criar áudio, vídeo, imagem estática, em movimento, entre outras. A gente tem as ferramentas colaborativas, que auxiliam no desenvolvimento de tarefas em grupos, como as ferramentas de videoconferência, ferramentas escritas como o Google Docs, ferramentas para trabalhar em grupos como o Google Grupos ou Yahoo Grupos, entre outros. Tem as ferramentas para construção de atividade, que permite você criar exercícios interativos. Nessa unidade a gente trabalhou com o exemplo de Hot Potatoes, mas tem outros como Xlearning, o próprio Moodle permitiu criar exercícios, a ferramenta que a gente trabalhou na unidade 4 que é a Pharma, e também tem ferramentas diversas que não se encaixam nessas três últimas classificações, que são aquelas que contemplam as funcionalidades diferentes das demais. Nesse sentido, a gente pode falar a construção dos mapas conceituais, o uso de blogs, até mesmo a Pharma, que permite trabalhar com os erros dos aprendizes. Então, outros exemplos de software de autoria são os blogs, que vocês já estão acostumados para trabalhar com imagem, tem o Photoshop, o Gimp, o Paint, para fazer filmes, eu tenho o Movie Maker. As mais comuns que vocês já usam no dia a dia, Word, Excel, PowerPoint. PowerPoint você pode criar conteúdos, animações, som e vídeos, então não deixa de ser uma ferramenta de autoria.
Tem ferramentas mais específicas, então só reforçando, nessa unidade a gente trabalhou com Hot Potatoes, permite a gente criar questionários, exercício de texto e lacuna, palavras cruzadas, exercício de frases ordenadas, de palavras embaralhadas, exercício de ordenação e associação. Bom, na unidade 4, a gente trabalhou com os objetos de aprendizagem e as ferramentas de autoria. Às vezes, ferramentas de autoria, mais especificamente uma única ferramenta para trabalhar com a construção de objetos de aprendizagem mais interativos. Então, objetivos foi apresentar os conceitos dos objetos de aprendizagem, também destacar a importância do erro no ensino e aprendizagem, trabalhar com a ferramenta de autoria Farm, que apesar de trabalhar mais com conceitos matemáticos, ela pode ser aplicada em as mais diversas áreas, tendo em vista que a maioria das áreas, em algum momento utiliza algum tipo de conceito matemático. Então, na verdade, revisando o que é um objeto de aprendizagem. Então, a gente tem várias definições para objetos de aprendizagem, mas não tem uma única definição. Então, um OO, ou seja, OA, na verdade, um OA é a abreviação de objeto de aprendizagem. Um OA é qualquer material digital, como por exemplo texto, animações, vídeos, imagens, aplicações, páginas web, de forma isolada ou em combinação com fins educacionais. Então, qualquer material digital com fins educacionais. Jair Ribeiro e Longar e Baird completam essa definição. Ele diz que um OA pode ser qualquer material desde que seja utilizado com fins educativos e baseamento pedagógico. E segundo a 3E, um OA consiste em uma entidade que possa ser utilizada, reutilizada, então a palavra principal é reutilizada ou referenciada durante a aprendizagem apoiada por algum tipo de tecnologia. Segundo Monteiro, objetos de aprendizagem são capazes de integrar diversas mídias, então se torna uma espécie de multimídia aqui, com texto, animação, vídeo e áudio, mesmo entre outras mais. Dessa forma, o desenvolvimento desses tipos de aplicativos tem o intuito de favorecer da melhor forma possível o desenvolvimento cognitivo do aprendiz. Já Sampaio e Souza destacam que os OOs são recursos didáticos interativos que possibilitam a utilização de recursos visuais para explicar determinado assunto por meio de simulações e experiências práticas, sempre estimulando, dessa forma, a vivência de situações em solução de problemas em que o aluno, com apenas a utilização de livros didáticos, só teria contato teórico. Então, Sampaio que diz, na verdade, ele torna o um OA mais como uma vivência mais prática de algum conteúdo, trazer mais uma experiência prática ao aprendiz. E o grande destaque dos OO é que eles, na verdade, eles são pequenos conteúdos. Um OA, ele, na verdade, nunca deve ser grande. Então, a ideia é trabalhar com pequenos conteúdos que podem ser reutilizados. E a soma desses conteúdos vai promover uma aprendizagem maior, mas sempre tendo foco em pequenos conteúdos. A gente tem alguns tipos de objetos de aprendizagem, que são os receptivos, como os vídeos, diretivos, exercícios práticos, descoberta guiada, que são animações e jogos, e os exploratórios, que são as simulações que a gente já viu. Um exemplo que eu acho bem legal de um OO de descoberta guiada é para a cirurgia do joelho. Então, nesse OO, você vai se comportar como um médico, então você vai ter o diagnóstico do paciente e aí você vai ver se ele pode realizar a cirurgia ou não, de acordo com a sua situação. E então, se você dizer que pode, você vai então realizar essa cirurgia. Então ele mostra os passos que são necessários para a realização dessa cirurgia. Então é um objeto de aprendizagem bem interessante.
Os princípios para o desenvolvimento de um OO, então nessa unidade se desenvolveram um OO, então vale a pena relembrar os princípios. Então sempre as atividades com o OO devem estimular o raciocínio e o pensamento crítico, trazer questões relevantes ao aprendiz e oferecer oportunidades de exploração. Então a gente tem um pequeno fluxograma de um processo para a produção de objetos de aprendizagem, que na verdade você começa com a concepção da ideia, para que eu vou criar um objeto de aprendizagem, vou criar para matemática, em que tema, vou trabalhar com o tema Pitágoras, por exemplo. Daí eu vou planejar esse OO, que assuntos que eu vou trabalhar, quais tipos de exercício, qual é a sequência de exercício. Então eu vou definir as ferramentas de autoria, que ferramentas de autoria eu vou utilizar, quais serão ferramentas se adequam aos princípios que eu quero no meu planejamento. Então eu faço alguns testes, algumas avaliações desse OO, então eu aplico com os alunos. Então, um pequeno fluxo de como desenvolver um objeto de aprendizagem. Destacar aqui uma parte mais específica do trabalho dos erros no ensino e aprendizagem. A gente sabe que qualquer etapa da aprendizagem é acompanhada de erros. Erros e acertos. Então, é praticamente impossível hoje você aprender sem errar. E, na verdade, é com os erros que a gente aprende mais. E segundo Piaget, a evolução da inteligência e, por conseguinte, dos conhecimentos tem como essencial fonte as regulações advindas de situações perturbadoras, que no caso são o erro. Então a gente evolui com erro. E ele destaca que não é suficiente que o aluno saiba que errou. Só ele saber que errou não é suficiente, é preciso também ter elementos para avaliar a qualidade do erro, ou seja, eu simplesmente não vou dizer para o aluno, você errou ou você acertou. Eu preciso fornecer elementos para ele se recuperar desse erro, para ele avaliar a qualidade do erro e entender por que ele errou e como evitar esse erro futuramente. Então, na verdade, o erro é um sinal de informação incompleta, portanto é importante fornecer mecanismos para o aprendiz se recuperar dos erros. E segundo a teoria do ACT, o Adaptative Control of Thought, ele permite que o aprendiz reflita sobre suas ações de resolução do problema. Então o erro vai permitir isso. Então, durante seus estudos, o aprendiz pode errar, seja por descuido ou ainda por falta de conhecimento. No caso da falta de conhecimento, a remediação ao erro, a recuperação do aprendiz sobre esse erro, pode ser demorada e às vezes vai depender da ajuda do professor, porque ele precisa adquirir esse conhecimento que ele está faltando. Então, para isso é importante que quando ele consiga esse novo conhecimento, ele tenha uma nova possibilidade para resolver esse exercício, mesmo que seja em algum tempo depois. Ou seja, o tempo que ele vai precisar para uma reestruturação cognitiva, para adquirir esse conhecimento que faltava. Então, qual que é a sacada aqui? É que a gente deve possibilitar que o aprendiz reveja o contexto do seu erro, seja de uma maneira autônoma, ou até mesmo junto com o professor, ou ele mesmo, numa maneira mais dinâmica de autoestudo, possa rever o seu erro. E por que eu estou falando dos erros? Porque nessa unidade eu pedi para vocês trabalhar com a Pharma, porque é umas ferramentas que possibilitam o professor trabalhar com os erros dos aprendizes. Então ele possibilita o professor ver os erros do aprendiz, não só os erros, mas o contexto do erro, toda a sequência que levou àquele erro. Então na Pharma a gente tem uma linha de tempo que você consegue ver toda a sequência de uma interação do aprendiz com o objeto da aprendizagem e pode, aí, a partir dessa interação, ajudar o aprendiz. E não só o professor, mas também o aprendiz pode ver toda a sua linha do tempo e também conseguir verificar que conhecimentos ele poderia ter buscado para
ter resolvido alguma determinada atividade de uma maneira correta. Então, por isso que eu destaquei aqui um pouco sobre aprendizagem para o erro. Então, a gente nunca deve se ver o erro como algo negativo, mas sim como uma oportunidade de aprofundar o aprendizado. Só destacar aqui algumas possibilidades da Pharma. Vocês já trabalharam com ela, espero que tenham gostado, principalmente quem é da área da matemática. Talvez quem não é da área da matemática teve um pouquinho mais dificuldade em trabalhar com a ferramenta, mas aí também vai despertar a criatividade de vocês em ver a matemática na área que vocês atuam, seja de uma maneira simples. Então a Pharma ela é destinada ao desenvolvimento de OO para matemáticas e áreas afins, ou seja, outras áreas que possam utilizar matemáticas. Então, na verdade, ela pode ser utilizada para qualquer atividade mais prática que tenha como uma resposta uma questão, um número, uma expressão aritmética ou ainda uma expressão algébrica. E ela permite também construir exercícios práticos e fornecer dicas sobre erros aprendidos. Então, nas atividades que você desenvolve com a Pharma, você consegue colocar dicas para os aprendizes. Então, quando ele errar, ele vai receber determinadas dicas para ele tentar se recuperar desses erros, do seu erro. E, posteriormente, ele permite tanto o professor quanto o aprendiz acessar os erros deles. Também tem a linha do tempo, que você vê toda a interação do aprendiz, todas as respostas de um determinado ordem, um determinado exercício, e uma linha de tempo cronológica. E aí, por meio dessa linha de tempo, os erros, o professor aprendiz pode trocar mensagens remotas para tentar discutir suas respostas em um determinado exercício, uma determinada atividade. Obrigado, espero que vocês tenham gostado desse módulo, do que foi visto nessa unidade. Qualquer dúvida vocês podem me procurar por meio dos tutores, por meio do Moodle, e espero que vocês realizem uma boa prova. Até mais.